Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal Amigos do Nepom. Estamos aqui hoje reunidos para a nossa palestra da última terça-feira do mês de abril. É que a terça-feira na nossa casa é o dia dedicado aos grupos de estudo. O grupo de quem está chegando na casa, que nós chamamos acolhimento, as turmas do ERG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, do ESME, Estudo Sistematizado da Mediunidade, sempre estão lá às 19 horas, às terças-feiras. Mas a última terça-feira do mês é dedicada a uma palestra doutrinária, onde a gente reúne todos os estudantes de cada turma e que também é aberta ao público. Atualmente nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, capítulo a capítulo. O capítulo de hoje é o capítulo 24, onde Kardec fala da identidade dos espíritos. Bastante oportuno para essa época em que está chegando às nossas mãos tantas mensagens com o nome de tantos espíritos. Então acho que vai ser bem legal a gente refletir com a nossa irmã Norma, que estudou o capítulo, fez algumas reflexões e trouxe para a gente o que ela achou de melhor para também ajudar nas nossas reflexões. Então sejam bem-vindos, estamos felizes por estarmos juntos. Eu vou ler aqui o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E eu vou ler aqui, não são os que gozam saúde que precisam de médico. Eu vou ler os primeiros parágrafos do item 12, que diz assim: Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações. Dos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade devera ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado, como da de ver, de ouvir, de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que o dos que falam. Deus outorgou faculdades ao homem e lhes dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Vamos então pedir ao nosso Pai Celestial que nos dê o discernimento para que possamos fazer bom uso de todas as nossas faculdades. Que tenhamos sempre em nossa mente, em nossos corações, aquele que é o modelo e guia da humanidade, o nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Nós vamos ficar agora com nossa irmã Norma na palestra. Olá, amigos. Tudo bom? Estou muito feliz em poder estar aqui interagindo com vocês nessa atividade, né, da leitura e reflexão acerca do Livro dos Médiuns. Hoje estaremos tratando do capítulo 24, da identidade dos espíritos. Eu espero que seja um encontro maravilhoso, mesmo porque estou com muita saudade de cada um. Aqui eu posso até ver, né, as meninas da recepção sentadas no auditório, aquelas que sentam no fundo ali, quietinhas, os trabalhadores que sentam à esquerda, outros que sentam à direita, todos lindos, então estou com muita saudade. Mas antes de iniciarmos essa temática do Livro dos Médiuns, queria abrir um parêntese e comentar um pouquinho o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre o tema não servir a Deus e a Mamon, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Uma mensagem intitulada de Desprendimento dos Bens Terrenos, e quem nos traz essa mensagem é o Espírito Lacordaire. E ele vem
nos alertando, né, contra o egoísmo e o orgulho que ainda está muito forte em nós, questionando o exemplo que estamos deixando para os nossos filhos, qual é a riqueza que estamos deixando para ele. No iniciozinho da sua mensagem, ele afirma que a regeneração só será possível mediante uma união sincera e fraternal entre espíritos encarnados. Então, eu conclamo a todos a fazer essa reflexão, é uma reflexão importante. Estamos vivendo num momento de quarentena, de isolamento social, estamos mais próximos dos nossos familiares, num mundo tão imediatista, onde nós vivemos mais no trabalho, muitas das vezes, do que em nossas casas, com as nossas famílias. Então, temos a oportunidade de estarmos mais próximos, estreitarmos mais ainda os nossos laços de afetividade. Então, que possamos refletir essa mensagem junto com os nossos familiares, ler o Evangelho, ok? E prosseguindo com a nossa temática, Livro dos Médiuns, capítulo 24, da identidade dos espíritos, vamos citar aqui João, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 1, quando João diz: meus bens amados, não creiais em todos os espíritos, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha que maravilha, né, que nos trouxe João para as nossas reflexões. E o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas, vai tratar muito bem dessa questão que João nos trouxe. Primeiramente, relatando que o Espiritismo não promove milagres. Revela, assim, as leis que regem, tá, as relações do mundo corporal com o mundo espiritual e afastando tudo que nos leva ao maravilhoso. Então, o Espiritismo, ele revela uma categoria muito mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, que são os desencarnados, né? E as características desses desencarnados, suas personalidades, tá? O perfil, a qualidade, nós encontramos hoje tudo muito bem organizado, que foi organizado por Kardec no Livro dos Espíritos, nas questões 100 a 113, tá? A gente vai chamar de escala espírita. Então, é necessário que nos debrucemos nessa escala espírita para não deixarmos nos enganar pelas personalidades que nos chegam, né, para manter o diálogo, né, entre os planos. Então, na escala espírita, na primeira questão, que é a 100, nós encontramos no finalzinho do parágrafo um trecho que eu achei importantíssimo trazer para vocês, que diz assim: com o auxílio do quadro, a escala espírita, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou inferioridade dos que possam entrar em relação conosco, e por conseguinte, o grau de confiança ou estima que mereço. De certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Olhe o quadro, essa escala espírita é a chave da ciência espírita. É necessário estar se debruçando, né, estudando, se aprofundando, para não cair em armadilhas. E aí, o finalzinho do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo diz assim, que é considerável o número dos que em diversas épocas, mas sobretudo nestes últimos tempos, se hão apresentado como alguns dos antigos profetas, como o Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. Imagina, naquela época, João advertia. Mas antigamente os espíritos eles atuavam de forma menos ostensiva, não se reconhecia as relações mediúnicas. Então o espiritismo nos trouxe os meios de experimentar os espíritos, apontando seus caracteres morais e nunca materiais. O nosso querido amigo Adilto Pugliese, grande colaborador desta casa, NEPOM, tá? Em seu artigo publicado no dia 15 de abril, em homenagem aos 156 anos do Evangelho segundo o Espiritismo,
nos trouxe um texto muito interessante e ele cita Hermínio de Miranda, na obra de Hermínio, Fronteiras do Além, no capítulo 1, que fala da obra de Kardec e Kardec diante da obra. É um texto interessantíssimo que vai estar relatando a trajetória de Kardec na publicação de suas obras, né, firmando o espiritismo aqui no planeta. E aí tem um trecho que eu achei interessante também, que diz o seguinte, que é preciso estudar e expor aos homens os aspectos experimentais implícitos na doutrina dos espíritos. Desses aspectos, o mais importante, sem dúvida, é a prática da mediunidade, que é instrumento de comunicação entre os dois mundos. Sem um conhecimento metodizado da faculdade mediúnica, seria impossível estabelecer as bases experimentais da doutrina. Então, aí Kardec publica o Livro dos Médiuns em 1861. Então, conclamo a todos que façam essa leitura também. Muito bom, Hermínio de Miranda nos traz informações importantíssimas acerca desse assunto. Então, finalizando as nossas considerações do Evangelho, a gente tem o seguinte, que a doutrina espírita é um manual rico em como interagir com o plano espiritual, como transitar durante o intercâmbio espiritual sem se machucar, né? Doutrinadores, sustentadores, médios ostensivos, os médios ostensivos são os enfermeiros, os primeiros recepcionários dos espíritos que estão sofrendo. Os primeiros a recepcionar também aqueles que vêm a nos orientar, a nos acolher, né? Os espíritos amigos que vêm nos dar uma mensagem de acalento muitas das vezes. Então é preciso diferenciar, né, nesse nosso conhecimento, nesse nosso aprofundamento, os espíritos bons dos espíritos maus. E é aí que Jesus nos diz que é pelo fruto é que se reconhece a qualidade de uma árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos. Uma árvore má não pode produzir os bons. Né? Então a gente finaliza, né, essas considerações do Evangelho dizendo que julga os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Então, pensando em toda essa introdução nossa, é que vamos refletir quais as provas de identidade dos espíritos e qual a necessidade de identificarmos esses espíritos. A Livro dos Médiuns nos traz que a identidade dos espíritos, em muitos casos, é uma questão acessória. Ora, se tratando das comunicações, manifestações inteligentes que têm como objetivo uma troca de ideia entre homens e espíritos e varia segundo a elevação ou inferioridade, ou saber a ignorância do espírito como manifestante, tá? E é nessa troca de ideias que precisamos ficar atentos, inclusive em nossas próprias tendências, a fim de não facilitar que o irmão nos conduza a situações constrangedoras. Porque nós somos espíritos também, estamos no plano material e os nossos irmãos estão no plano espiritual. Então, essa troca de ideias responsabiliza ambos os lados. Então, é necessário fazer uma autoanálise, uma avaliação prévia de si, antes de se arvorar nessas atividades, né, de intercâmbio. Tá? Então, o Livro dos Médiuns vem nos orientando que os bons espíritos, os espíritos superiores, eles não se interessam em serem identificados. Mas eles percebem que nós temos essa necessidade. A necessidade é nossa. Às vezes aqueles espíritos, eles são espíritos milenares, são espíritos antigos. Nós não teríamos condições de reconhecê-los. Então, às vezes eles dão o nome de um personagem que nós conhecemos ou tivemos a oportunidade de conhecer pelas suas obras, e eles tomam desse nome para que a gente possa ter a possibilidade de escutar e de tentar refletir acerca da mensagem. No Livro dos Espíritos, na parte segunda, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, questão 504,
Ele nos traz a questão dos anjos guardiões, dos espíritos protetores, familiares, dos espíritos simpáticos. E Kardec, nessa questão, questiona os espíritos, né? Poderíamos saber, sempre saber o nome do espírito protetor ou anjo da guarda? E os espíritos respondem: como quereis saber nomes para vós inexistentes? Supondes que espíritos só há os que conheceis? Então, os espíritos nos alertam que nem sempre a gente vai conhecer aquele que está falando, a gente não tem possibilidade, né? São espíritos muito antigos, muitas vezes espíritos de milênios, a gente não tem possibilidade de conhecer. Então, a gente tem uma percepção, muitas vezes, que só os espíritos que a gente conhece é que se comunicam, mas não, né? A gente não tem como conceber a quantidade de espíritos que já estão num patamar de superioridade e a gente não tem como alcançar. E Kardec, não satisfeito, vai perguntar: como então o podemos invocar se não o conhecemos? Aí os espíritos sabiamente respondem: dai-lhe o nome que quiserdes. O espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração, o vosso protetor acudirá ao apelo que com esse nome lhe dirigirdes, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Ora, os espíritos superiores, eles formam uma grande família, formam um todo coletivo e, quando necessário, eles se ajudam, né? Quando o seu espírito protetor, digamos, não tem condições de estar presente, outro vai em seu lugar. E não há nenhum demérito nisso, eles têm ideias semelhantes, pensamentos, tá? Então, isso não tem nenhum problema. E para eles a questão da identidade é uma coisa acessória. Na questão 505, Kardec aprofunda e pergunta aos espíritos: os protetores que dão nome conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? E os espíritos respondem taxativo: não. Muitas vezes, os que os dão são espíritos simpáticos aos que tais nomes usaram na terra, e amando destes, responde ao vosso chamamento. Fazeis questões de nomes, eles tomam um que vos inspire confiança. E aí, só reforçando, né, a questão de que os espíritos, eles formam uma família, né, que eles formam todo coletivo, como já falamos. Eles são espíritos simpáticos, são espíritos afins, eles não têm problema nenhum em substituir o outro para estar atendendo às nossas necessidades, tá? Então, ao contrário dos espíritos superiores, os espíritos infelizes, os enganadores, eles fazem questão de tomar o nome de personagens respeitáveis para se fazerem acreditar. Ora, eles ainda mergulhados na influência das suas ideias materiais, os seus discursos ainda estão recheados de melindres, né, da sua ignorância, da imperfeição de que são características. Os maus, os levianos, que também se metem em enunciar sentenças que nem eles mesmos sabem o alcance e a significação. E quando dão uma comunicação falsa, normalmente eles se divertem sem mistificar. Então temos que estar atentos, né? Além de quererem muitas vezes enganarem pela linguagem, é possível se enganar pela linguagem, né? Podem enganar também pela aparência, mas aí é uma questão que a gente vai aprofundar depois em algum momento, porque vai depender sempre da qualidade do espírito do próprio médium. Então podemos inicialmente concluir, né, o fato de que a gente poderá identificar um espírito através da sua linguagem, né? O que pode de fato identificar é a linguagem, pois ela vai estar sempre em relação ao seu grau de adiantamento. E como é que eu faço isso? Claro que é através de um critério rigoroso, como nos orienta Kardec, né? Analisando o pensamento e expressões. Esse é o caminho, tá? Então estudar, avaliar, esse é o caminho. Para distinguir, de fato, um espírito bom do mal,
é muito claro na obra do Livro dos Médiuns que através dos atributos desses espíritos. Ora, os atributos dos espíritos depurados serão sempre a bondade e a afabilidade. E mais, não se pode afirmar que inteligência é sinal de superioridade. Quantos espíritos chegam com fórmulas maravilhosas, sabedores da ciência, né? Uma capacidade intelectiva, mas a gente percebe que, em termos de moralidade, eles ainda estão, né, por caminhar ao crescimento. Então, se faz necessário fazer essa análise do pensamento, das expressões de um comunicante, para ter certeza se realmente ele é quem está dizendo que realmente é. São Luís, acerca disso, nos deu um conselho que eu considero importante. Está na questão 266 do Livro dos Médiuns. E ele diz o seguinte: qualquer que seja a confiança legítima que vos inspire os espíritos que presidem os vossos trabalhos, uma recomendação há que nunca será demais repetir e que devereis ter presente sempre na vossa lembrança, quando vos entregares aos vossos estudos. É a de pesar e meditar, é a de submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que receberdes. É a de não deixardes de pedir as explicações necessárias a formardes opinião segura, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. Então percebemos que São Luís também nos auxiliando, nos orientando e se preocupando conosco para que a gente possa realmente estar fazendo as avaliações de qualquer comunicação, qualquer espírito que chegue. Aí é necessário que avalie, é necessário que faça as transcrições, que se reúna os grupos, que possam estar discutindo. Ninguém sozinho vai conseguir fazer uma avaliação perfeita do que está ocorrendo. Em grupo, em família, né? Tem vários pilares mediúnicos, se reúne todos os pilares mediúnicos, que se vai, né, dirimindo, reduzindo as dúvidas, as incertezas, e que se vai percebendo de fato qual é o espírito que está se comunicando, que equipe espiritual que está a nos orientar. Então, para ajudar mais, Kardec nos oferece um resumo dos meios de se reconhecer a qualidade dos espíritos. E aí ele separa em 26 princípios, mas a gente vai reduzir um pouquinho em 10 para a gente não se alongar. E ele diz o seguinte, que ele informa que é necessário ter bom senso. Precisa que tenhamos bom senso, observando, analisando as comunicações, sondando o íntimo, analisando as palavras, pesando friamente. Isso daí é necessário que a gente faça, que a gente tenha essa ação, que a gente se comporte dessa forma. E aí ele diz que os espíritos superiores usam sempre uma linguagem digna. Todos possuem a mesma linguagem, quanto ao fundo, e somente dizem o que sabem. Olha, eles possuem a mesma linguagem, então, como a gente falou antes, não há nenhum problema quando um substitui o outro. Né? O problema é quando um espírito toma um nome de que ele não faz parte, né, daquele contexto para fazer suas ideias valerem. Esse é que é o problema. E também, Kardec nos alerta que é importante entender que os espíritos superiores fazem que as coisas sejam pressentidas. Eles não determinam datas. Olhe quantos espíritos vêm nos trazendo mensagens com datas determinadas, um período pré-estabelecidos. Olha quantos médios se deixam à disposição, muitas vezes, de estarem divulgando esse tipo de mensagem que deveriam estar sendo, antes de serem divulgadas, muito bem avaliadas, discutidas, né, de forma séria, obviamente, por respeito a todos aqueles que chegam para se comunicar, né, seja quem for. É necessário ter o respeito, mas uma diretriz correta, como a gente já pôde observar, é que a gente precisa avaliar, pesar,
né, se aprofundar naquela mensagem para detectar de fato quem é aquele irmão que está se comunicando, qual a veracidade, né, das informações. Então, os espíritos superiores aprovam bem o que é feito, mas sempre com reserva. Não ficam lisonjeando, eles desprezam a imaturidade das formas. São cuidadosos no tocante às atitudes que hajam de aconselhar, porque sempre vai ter um fim sério e eminentemente útil, né? Nada diferente disso, nada de futilidade. Eles têm prudente reserva que guarda sobre todos os assuntos que podem trazer algum comprometimento, e eles só vão prescrever o bem. Tá? Nos orienta também Kardec, estudando-se cuidadosamente o caráter dos espíritos que se apresentam, sobretudo do ponto de vista moral, serão reconhecidos a sua natureza e o grau de confiança que devem merecer. Então, aí o bom senso nunca poderia enganar. E finalizando, julgar a si mesmo primeiramente. Para alguém julgar o outro, é necessário primeiro fazer essa autoanálise. Né? O mundo está cheio daqueles que querem impor suas ideias, suas opiniões próprias. É preciso ter retidão de juízo para fazer uma avaliação saudável. Né? E aí a gente finaliza com uma mensagem de Santo Agostinho, na conclusão do livro dos Espíritos, que vai seguir adiante com a certeza de que possamos levar em nossas mentes e nossos corações essa mensagem trazida por esse ser maravilhoso que foi Allan Kardec, né? A mensagem de renovação, a mensagem de despertamento de consciência através dessa doutrina consoladora que é a doutrina espírita. Então é com muita gratidão que a gente finaliza aqui esse trabalho, essas reflexões, na esperança de que possamos nos encontrar presencialmente em breve, tá bom? Então, desejo muita paz, muita luz a cada um de vocês. Segue agora a mensagem do nosso querido Santo Agostinho. Da paz. Por bem longo tempo, os homens se têm estraçalhado e anatematizado mutuamente em nome de um Deus de paz e misericórdia, ofendendo-o com semelhante sacrilégio. O Espiritismo é o laço que um dia os unirá, porque lhes mostrará onde está a verdade, onde o erro. Durante muito tempo, porém, ainda haverá escribas e fariseus que negarão, como negaram o Cristo. Quereis saber sob a influência de que espíritos estão as diversas seitas que entre si fizeram partilhar do mundo? Julgai-o pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal, jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência, jamais estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, esses os seus prediletos e prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que este lhes indicou para chegarem até ele. O Senhor está presente em tua vida. Ele quer te revestir de esperança, lançar fora todo o mal que te aprisiona e das trevas libertar teus pensamentos. O Senhor é piedoso e compassivo. Nos teus erros não te abandonará.
Muitas oportunidades chegarão a ti. No caminho certo te conduzirá. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. O Senhor caminhará sempre ao teu lado, em momento algum te abandonará. Ele sabe do teu pranto, do teu coração. Se caíres, Ele te levantará. O Senhor é piedoso e compassivo, nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti. No caminho certo te conduzirá. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Te alcançará.